Olá, meus queridos amigos e irmãos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. O Josemir me fez o convite, me deu essa possibilidade aqui de estudarmos, estarmos juntos, né? E eu vim aqui para a área externa do condomínio que eu estou morando aqui em Petrópolis para fazer esse vídeo. E estou muito feliz com isso tudo, porque nos dá a possibilidade de não pararmos, não é? E graças a Deus aqui em Petrópolis eu estou tendo uma chance maior de estudar, de ter tempo realmente para fazer as coisas importantes, que eu considero importantes, né? Graças a Deus. E quero agradecer imensamente a Tia Guacira e todos os participantes do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Estou com saudade de fazer presencial, né? Mas a gente tem que segurar e aguardar mais um pouco. Bem, a gente pode pensar em falar a respeito do mandamento maior que Jesus nos trouxe. Ele disse, repetindo o Antigo Testamento, que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior dos mandamentos. E depois, inclusive, Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. São duas coisas que se complementam, na verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar o que é amar a Deus. Então, o mandamento que Jesus nos traz do Antigo Testamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento, né, a prioridade é amar a Deus. E aí tem esses 4 passos muito interessantes. De todo o teu entendimento, eu vou deixar para o final. Então vamos pensar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? Na verdade não é esse órgão que fica pulsando sangue e distribuindo esse sangue pelo corpo, pelo organismo físico todo. Não é isso. Quando se fala em coração, poeticamente falando, é sentimento. É aquele sentimento que nós temos, algo que faz com que nós nos movamos. E esse sentimento, ele tem que ser um sentimento, para que nós amemos a Deus, um sentimento puro. Não pode ser um sentimento ruim, tem que ser um sentimento bom, não é? De vez em quando vai ter uns passarinhos aqui, enfim, uns bichinhos andando, às vezes tem os esquilos aqui atrás, mas enfim. Então, amar a Deus de todo o nosso coração é com um sentimento muito bom. E ter um sentimento muito bom faz parte dessa nossa mudança de concepção, dessa nossa troca do íntimo de nós mesmos. Nós hoje ainda ficamos com raiva, ficamos chateados com os nossos irmãos de caminhada. Nós ainda temos muitas coisas que nos deixam assim para baixo, negativos, etc. E esse sentimento tem que ser tratado. Nós precisamos tratar esse sentimento. Como é que se trata um sentimento? Simplesmente conhecendo-se a si mesmo. Nós devemos nos conhecer. E como é que nós nos conhecemos? Aí vem aquelas instruções de Santo Agostinho e de Francisco de Assis, e de vários outros, né? Porque esses são os mais conhecidos que faziam isso. Vários outros irmãos continuam fazendo isso, que é uma reflexão no final do dia. Avaliar, né, se nós estamos fazendo a coisa certa ou não. Avaliar se nós estamos indo pelo caminho correto. E aí verificar, ao longo do dia que eu passei, no final do dia nós fazemos essa avaliação, Agostinho e Francisco de Assis faziam, ao longo do dia, como é que foi meu dia? Eu me chateei com alguém? Se eu me chateei, qual foi o motivo de eu ter me chateado? Muitas vezes a gente vai ver que os motivos são torpes, são motivos ingênuos, bobos, né? Nós nos chateamos por coisas tão pequenas, e aí a gente, quando amadurece um pouco mais, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que eu pude me chatear com uma coisa tão pequena assim? E
E aí a gente vai verificando tudo aquilo que aconteceu durante o dia, né? Ah, eu fiquei feliz porque me elogiaram. Ah, que legal. Eu me lembro de Francisco de Assis, que ele tinha um diálogo com ele mesmo, né? Era um diálogo, não era um monólogo, não. Era ele com ele, ou seja, o ego e o eu conversando. E aí ele falava o seguinte: frater acilo. O que é frater acilo? Frater acilo é irmão burrinho. Então ele dizia assim: irmão burrinho, hoje te elogiaram e tu ficaste todo feliz, né? Mas ontem, quando te criticaram, tu ficaste triste. Ah, irmão burrinho, tu não vais ser melhor porque te elogiam, nem vais ser pior porque te criticam negativamente. E aí a gente observa que esse diálogo, que é um diálogo muito interessante entre nós e nós mesmos, para nós avaliarmos o que nós estamos sentindo, qual é o nosso sentimento, para que a gente possa, através do conhecimento de como eu reajo às condições do dia, né? As pessoas que me envolvem, as situações que acontecem comigo, para eu poder superar isso, para eu poder fazer algo melhor realmente, para eu poder fazer com que a minha vida comece a entrar nos eixos, eu comece a ser realmente cristão ou verdadeiro espírita, né? Que se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências, já disse Kardec. Então esse é o primeiro ponto: amar a Deus com todo o seu coração. Amar a Deus com todo o nosso coração é amar a Deus, é ter esse sentimento bom e não deixar que sentimentos ruins cheguem a nós. O segundo passo, e aqui a gente não está botando na ordem que aparece na Bíblia, não. É uma ordem aleatória, mas que termina com como eu falei, com todo o teu entendimento. Tá bom, mas amar a Deus com todas as nossas forças, olha só, amar a Deus com todas as nossas forças seria, apesar do meu trabalho de renovação íntima, da minha condição agora estar indo para um lado bom, que é esse treinamento para termos um sentimento legal. De vez em quando eu vou cair. De vez em quando eu vou ser testado, mas testado muitas vezes com muita força, com muita intensidade, pelos nossos irmãos de caminhada, pelos encarnados e pelos desencarnados também. Então eu preciso ter força, eu preciso resistir ao maligno, como diz Jesus no seu Evangelho, lá no Sermão do Monte. Então, não resistais, né, ao mal, quer dizer, deixa o mal para lá. Mas temos que ter forças, temos que ter realmente fazer com que essa perseverança seja parte da nossa vida constantemente. Sem você ter essa perseverança, ter essa força de resistir às tentações, de resistir em não se chatear, em não ficar com raiva, de persistir, ainda que tudo ao redor pareça que está desabando, que está desmoronando, tudo ao redor contribua negativamente para que eu fique numa situação ruim, enfim. Apesar de tudo isso, eu tenho que ir em frente, eu tenho que seguir adiante. Então, amar a Deus com todo o teu coração, sentimento positivo, com todas as tuas forças, é perseverar, continuar perseverando, não deixar que essas coisas nos desanimem, nos destruam. E aí vem a outra: de toda a tua alma. Esse de toda a tua alma é fundamental. Na verdade, os 4 pilares, né, que são fundamentais, como Jesus nos traz a conhecer. Mas de toda a tua alma significa aquela conversa que Jesus teve com a samaritana à beira do poço de Jacó, onde ele diz para a mulher, respondendo à pergunta dela, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos entender definitivamente que nós somos espíritos, nós não somos o corpo físico. Nós estamos momentaneamente
aparelhados com esse corpo físico. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar devolver para onde nós tiramos esse corpo físico. Onde é a natureza, a própria natureza. Vai sofrer modificações, vai virar comida de bichinhos, vai virar adubo de plantas, de árvores, etc. e tal. E essa é a transformação natural da matéria. Mas eu sou espírito. Se eu sou espírito, eu preciso viver como espírito. E como é que se vive como espírito mesmo estando encarnados? É uma dificuldade. Aí Jesus nos lembra que o espírito está pronto de Jesus, mas a carne é fraca. E muita gente não compreende o que é isso. Acha que realmente a questão da carne tem uma influência tão grande que vai me fazer desistir de continuar perseverando no exercício para um sentimento melhor. Não, não é isso. A matéria, ela não tem força absolutamente nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Nós nos desarmonizamos, nós somos espíritos, estamos revestidos de um corpo. Nós nos desarmonizamos porque nós ficamos magoados com os outros, nós ficamos chateados, nós guardamos mágoa, rancor e etc. e tal dentro de nós. E através da chamada doença psicossomática, que são, na minha opinião, são todas as doenças, são psicossomáticas, ou seja, nascem na psique, nascem no pensamento e se transferem para o soma, para o corpo físico. Todas as doenças, na minha opinião, após estudar a doutrina espírita e continuamente estudando a doutrina espírita, percebemos que todas as doenças são psicossomáticas. Tudo nasce na psique, no pensamento, e passa para o corpo físico. Se passa para o corpo físico, significa que a doença não nasceu no corpo físico. A doença nasceu na nossa mente. Então, onde nós temos que tratar o corpo físico? Se estamos com câncer, temos que tratar o corpo físico? Sim, a medicina está aí para isso. Precisamos fazer exatamente dessa forma. Mas é imperioso, é fundamental que nós possamos tratar o campo mental. A nossa mente, nós precisamos ter uma mente positiva, deixar as amarras de lado, fazer com que eu viva realmente como um espírito, mesmo estando encarnados ou encarnado. Paulo de Tarso diz que nós devemos estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Olha aí que coisa interessante. Estarmos no mundo é estarmos encarnados, mas não sermos do mundo. Nós não somos o corpo físico. Então precisamos trabalhar dentro de nós para realmente as coisas do plano material possam nos influenciar apenas positivamente. Aqui eu adoro vir para cá, para esse lugar. O meu condomínio, ele tem chamado Caminhos do Imperador, né? Tem umas trilhas que descem lá em cima, é o condomínio, são os apartamentos. Então desce e tal e vem para cá. Aqui tem uma quadra, vou virar aqui, uma quadra de tênis, né? Então tem uma escola ali que ainda bem que não está funcionando, né? E floresta em volta, né? Ali em cima tem um espaço gourmet, enfim. E tem os caminhos vão seguindo. Eu adoro vir para cá e eu estou inclusive fazendo, eu acho que eu já falei da outra vez, fazendo uns vídeos para um aplicativo chamado Quai. Começaram com 2 minutos, eu fiz um de 3, mas depois o Quai limitou para 1 minuto e eu estou fazendo vídeos curtos de 1 minuto. Falando exatamente da parte básica da doutrina espírita, para que as pessoas possam ter essa noção. E se eu olho para a minha vida, no meu dia a dia, meu trabalho, problemas de família que existem, eu queria que me apontasse uma família que não tivesse problema, né, de relacionamento, problemas financeiros, enfim, são vários os problemas que nós podemos trocar essa palavra problema por desafios ou incentivos, digamos assim. Se nós ficamos focados nos problemas, nas dificuldades, nesses desafios e não abrimos a mente para essas coisas maravilhosas que nós temos, para essa vida
que é exuberante. É exuberante. A gente não precisa estar num lugar como esse para se sentir bem. É óbvio que o silêncio, o canto dos pássaros, essa floresta aqui que me envolve, me trazem um sentimento legal, me trazem uma condição boa, né? Me trazem uma paz. E eu tenho que mudar isso. Eu me lembro de Gandhi, quando ele foi convidado a ir para uma caverna, porque os discípulos de Gandhi descobriram uma caverna, e em que essa caverna era a caverna ideal para eles poderem meditar e atingir o chamado Nirvana. O Nirvana é o ponto mais alto da meditação, da concentração. É onde você se encontra dentro de si, né? Numa paz praticamente total, uma paz de 100%, um comprometimento íntimo maravilhoso, né? E aí eles foram convidar Gandhi para ir a essa caverna, para atingir o Nirvana com mais facilidade. E Gandhi vira para eles em resposta, agradece, claro, e fala para eles assim: eu não preciso ir para essa caverna. Mas por que, Gandhi, você não precisa ir? Porque eu trago esta caverna dentro de mim. Isso é uma lição grandiosa que nós temos que analisar e tentar colocar em prática na nossa vida. Mas uma outra coisa também vira e mexe, a gente fala na Rádio Rio de Janeiro, no programa Caminho do Senhor e em outros programas, que nós vimos uma vez uma reportagem, tem muitos anos isso, em que houve um concurso para os pintores, os artistas pintarem um quadro e ganharia aquele quadro que melhor retratasse a paz. Alguns de vocês devem conhecer, mas foi muito interessante porque ficaram 3 quadros, né, na semifinal, e depois escolheram para a final o quadro vencedor. Na semifinal ficaram 3 e na final foi escolhido o vencedor. E os 3 quadros que estavam lá, 2 deles representavam assim natureza, tranquilidade, paz, né? Tudo. E um deles destoava totalmente desses outros 2. E foi exatamente esse quadro que destoava dos outros 2 que ganhou o concurso do quadro, da pintura que melhor representasse a paz. E aí foram perguntar, mas como esse quadro ganhou? Porque como é que era o quadro? Imaginem um rochedo grande, o mar embaixo, nuvens negras em cima com raios, muitos raios, o vento soprando, dobrando as poucas árvores que existiam no local, e o mar revolto batia com uma força naquele rochedo, naquele paredão, e aí as pessoas não entenderam como é que representava o melhor, que representava a paz. E aí os críticos pediram, os críticos que elegeram esse quadro como vencedor, pediram para o autor explicar. E o autor foi explicar: olha, estão vendo aqui esse buraquinho? Aí estão vendo, se aproximem mais, vejam que aqui dentro tem uma passarinha, um pássaro fêmea, com seu filhotinho. E eles estão na maior tranquilidade. Resumindo a história, o cerne da questão é: tudo do lado de fora pode estar pegando fogo, quebrando, horrível, numa situação tenebrosa, mas por dentro você está mantendo a paz. E é isso que é viver como espírito. Não importa o tempo que faz lá fora, importa o que está dentro de nós. Importa o que eu sinto, o que eu produzo, o que eu estou produzindo. Então eu preciso produzir coisas boas, eu preciso ser aquele que está lá em uma das bem-aventuranças de Jesus, logo no início do Sermão do Monte, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 5 ali, onde Jesus passa a nos dar um ensinamento maravilhoso, que é o Sermão do Monte, mas começa pelas bem-aventuranças.
E uma das bem-aventuranças é exatamente: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que cria a paz, é aquele que promove a paz, é aquele que, apesar de tudo estar ruim ao redor dele, ele está ali sempre promovendo a paz. Apesar dos conflitos diários que as pessoas têm uns com os outros, ele está promovendo a paz. Ele não perde a oportunidade de levar a paz. Se alguém se irrita com o outro, ele é o primeiro a falar: puxa, mas por que? Não faça isso, não brigue. Não adianta brigar, não adianta se enraivecer com essa pessoa, não adianta você ficar guardando coisas ruins dentro de você. O que adianta é você trabalhar o tempo todo para estar produzindo coisas boas dentro de você. E é esse o pacificador. E é esse aquele que realmente vive como espírito, porque sabe que essas coisas da matéria, elas vão passar. Imagina se eu fosse um milionário ou um bilionário, né? E aí ficasse chateado porque alguém roubou uma propriedade minha. Ainda que eu não tivesse praticamente nada, mas aí eu acho assim, as pessoas mais pobres, quando perdem aquilo que elas têm, elas ficam menos chateadas do que as pessoas que têm mais posses. Claro que isso não é geral, mas uma boa parte é assim, né? E a gente percebe que a verdadeira riqueza, que é aquela que Jesus fala, que nós devemos guardar essa riqueza, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói. Então, esses são bens imperecíveis, que são os bens que nós conseguimos alcançar de positivos, os bens espirituais, os bens morais. Nós, quando deixarmos esse corpo físico, quando desencarnarmos, a única coisa que nós vamos ter é aquilo que nós conseguimos ganhar dentro de nós. Eu fiquei mais paciente, eu me tornei mais fraterno, eu me tornei realmente mais pacificador, porque a coisa não é assim, eu me tornei um pacificador, não é da noite para o dia, de uma hora para outra. Eu me tornei uma pessoa paciente, eu era impaciente, agora eu sou paciente. Não é assim, não vamos nos iludir. A gente não consegue sair do 0 para o 100 assim, numa encarnação só. Por isso, quando Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, é uma meta para nós, uma meta arrojada, porque nós nunca vamos ser perfeitos como Deus, é óbvio, mas Jesus está dando uma meta para nós perseguirmos essa meta. E aí, quando nós percebemos que o sede perfeitos, como é que eu vou ser perfeito agora, nessa encarnação? Não tem como. E aí Jesus fala para Nicodemos, né, lá em João capítulo 3, que é necessário que nós renasçamos de novo. Nós temos que renascer de novo para vermos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Esse reino de Deus é quando nós atingirmos uma pureza de espírito tal que nada possa nos influenciar negativamente. Somente Deus irá nos influenciar e positivamente, como acontece com Jesus, que é um espírito puro por excelência. Ele atingiu a perfeição, né? Então, enquanto não, nós vamos aos pouquinhos conseguindo um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fraternidade, ser um pouco mais pacificador. Isso é realmente amar a Deus com toda a nossa alma, ou seja, amar a Deus como espíritos que nós somos. Deus é espírito, repetindo, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Esse é um ponto fundamental. E agora o último, que não é o último na sequência, mas eu quis trazê-lo, né, deixá-lo por último, porque é muito importante, principalmente nos dias que nós vivemos, onde a intransigência é muito grande, onde as pessoas estão, polarizadas. Eu estou com a verdade e você não. Se você não pensa igual a mim, então você está fora, você está errado. Eu estou certo, você está errado. E eu me lembro sempre de Pilatos perguntando para Jesus o que era a verdade. Jesus então se cala, porque a verdade estava diante de Pilatos.
E se Jesus começasse a falar, a explicar a Pilatos o que era verdade, ele não ia entender, né? Então é muito importante que nós entendamos esse último ponto aí que eu quero abordar, que é amar a Deus de todo o teu entendimento. Isso quer dizer que cada um de nós tem um entendimento a respeito de Deus. Será que nós estamos certos? Será que nós estamos errados? Estamos certos em alguns pontos e estamos errados em outros pontos. A doutrina espírita, que é a doutrina que mais se aproxima da verdade. Isso eu não tenho medo de dizer, porque eu percorri muitas filosofias, muitas religiões, não estive em todas, mas eu busquei o conhecimento dessas filosofias e dessas religiões. E a doutrina espírita foi a única para mim que me explicou de uma forma assim racional, clara, sem subterfúgios, sem dizer que era mistério de Deus. Existe, claro, uma limitação nossa, mas essa limitação nossa é de acordo com a nossa evolução espiritual / intelectual moral. Então, essa nossa dificuldade de compreender é que nos faz ainda sermos, muitas vezes, a gente é muito vaidoso, muito prepotente, e aí a gente acha que sabe tudo. Ah, não, eu sou conhecedor, e aí você acha que os outros não conhecem nada, enfim. Então, amar a Deus de todo o nosso entendimento é amar a Deus com o entendimento que eu tenho, que eu consigo ter. Outros irmãos não vão conseguir ter o mesmo entendimento. Outros ainda terão um entendimento melhor, mais apurado, mais aprofundado de Deus. Então, quando a gente pega aquela primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para começar, magistral: que é Deus? Que é Deus e não quem é Deus. É importante isso. Que é Deus? E a resposta dos Espíritos está em duas sentenças, na verdade. Duas partes a resposta. Suprema inteligência do universo. Olha só, suprema inteligência do universo. É a maior inteligência que existe no universo. Poderiam existir duas supremas inteligências do universo? Sim. 3, 4, 10, 1000? Poderiam. Poderiam estar esses seres todos no mesmo nível, na suprema inteligência do universo, ou seja, tendo a máxima inteligência do universo. Mas a segunda parte da resposta acaba com essa dúvida. Ele diz, suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo e todos foram criados por esse Deus, que nós chamamos de Deus. Outros podem chamar de outras coisas, não tem problema. Então, como é que a gente vai compreender esse Deus? Eu me lembro de uma página do Huberto Roden, que está lá no livro de Alma para Alma, o Credo da Ciência, onde ele diz mais ou menos assim: que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem? É fantástico, e você começa a olhar e fala, meu Deus, é mesmo? Quem criou isso tudo? Eu me lembro de uma música, né? Quem criou o amor foi Deus, quem deu vida aos olhos meus, quem fez as montanhas para o mundo enfeitar, quem deu vida às multicores, deu a todos seus amores, deu a tudo encantos, lindas alvoradas. E para mais concerto de luz, chega breve quem nos conduz, já chegou nosso amo, Senhor de todo Jesus. E por aí vai, é uma canção bonita. Linda, a gente cantava no coral do Caminho do Senhor, os menestréis do caminho. E tudo foi criado por Deus. Existem espíritos que são co-criadores, porque Deus se utiliza do ser de todos nós para que nós possamos participar da criação dele. Nós não criamos verdadeiramente, mas nós nos utilizamos daquilo que Deus cria para que possa ser multiplicado. Nós somos esses co-criadores, divinos, e a gente precisa realmente entender que definitivamente precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma.
e ao próximo como a nós mesmos. O dia que nós estivermos realmente amando o próximo como nós nos amamos, aí desaparecerão as vaidades, os orgulhos, as prepotências, não haverá forte e fraco. Ao contrário, o mais forte será aquele que vai realmente ajudar o mais fraco a se levantar, ajudar o mais fraco a seguir adiante no caminho correto. É isso que preconiza Jesus, é isso que ele nos traz de ensinamento. E esse mandamento, esse novo mandamento, então, amar a Deus, como era o primeiro mandamento, e ao próximo, ele fica meio que de lado quando a gente observa o novo mandamento que Jesus nos dá, que é: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos tenho amado. O que é amar aos nossos irmãos exatamente como Jesus nos ama? Não nos amou, mas nos ama. É quando nós damos a nossa própria vida em favor dos nossos amigos. Essa expressão é do próprio Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. E ele nos considera amigos, vejam, ele nos considera amigos. Ele diz que nós somos amigos. Na verdade, ele é nosso amigo, né? Nós não somos amigos dele, não. E ele diz que aquele que dá sua própria vida em favor das pessoas que rodeiam, vejam, ele nos chama de amigos, e nós crucificamos a Jesus, maltratamos a Jesus, continuamos crucificando a Jesus, se não fisicamente, mas moralmente continuamos crucificando Jesus, né? A gente tem, infelizmente, essa tendência ainda muito negativa, e nós precisamos vencer isso. Nós temos tudo para vencer, porque nós somos criaturas divinas. Nós não somos criaturas maléficas. Nós estamos praticando o mal por ignorância, por pura ignorância, porque achamos que dessa forma nós vamos estar melhores, que os nossos familiares e amigos vão estar melhores. Mas não, ao contrário, nós estamos cometendo certos equívocos, equivocados, digamos assim, né? Infelizmente. Mas é preciso que nós passemos por isso também, né, meus irmãos? Não dá para a gente achar que vai de uma hora para outra ser perfeito. Não é assim, como já dissemos. A perfeição é algo que a gente constrói gradativamente dentro de nós. É algo que a gente vai trabalhando para que um dia nós estejamos lá, um com o Pai, assim como Jesus é um com o Pai, né? Ou seja, quando chegarmos à perfeição, como já dissemos. Então, o caminhar é isso. Quando olhamos uma pessoa e essa pessoa vem nos fazer mal, vem nos ferir, vem nos colocar para baixo, né? Fazer com que nossa imagem fique arranhada de alguma forma. Isso acontece muito ainda no mundo. Que nós possamos ter um olhar complacente para essa pessoa. Que nós possamos entender que ela está no momento dela. Que essa pessoa só dá aquilo que ela recebeu. Só dá o que ela tem para dar. Ninguém dá o que não tem. Nós só damos aquilo que nós temos. E quando nós fazemos um mal para alguém, é porque esse mal está lotado dentro de nós. Nós estamos cheios desse mal. E a gente tem que colocar bem para dentro para poder esse mal ir sendo eliminado de nós, não é? Então, entendamos as pessoas, vamos compreender cada uma das pessoas que nos cercam. Todas estão certas naquilo que entendem, mas estamos todos errados naquilo que a gente ainda tem que entender, a gente tem que aprender, a gente tem que saber, não é? Então, se eu sou complacente comigo, se eu tenho paciência comigo, se eu me compreendo, por que eu não vou compreender o meu irmão? Não é? Eu me lembro de João, o evangelista, na sua epístola, ele diz assim: filhinhos, aquele que diz que ama a Deus e aborrece, em outras versões está, odeia o seu próximo, é um mentiroso. Porque como é que podemos amar a Deus a quem não vemos
e aborrecer ou odiar ao próximo, a quem vemos, com quem convivemos. Se nós queremos tanto agradar a Deus, como é que nós agradamos a Deus maltratando os seus filhos? Como é que nós vamos amar a Deus odiando ou aborrecendo ou maltratando aquelas pessoas que nos rodeiam? E isso independente do que eles fazem conosco. Nós, mais uma vez, temos que compreender. É por isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É fácil? É óbvio que não, não é fácil. Mas é possível. Vamos trocar o é difícil, não é fácil. É fogo, é difícil demais. Vamos trocar essas expressões que nós usamos por é possível. É possível. É possível que eu me reforme. É possível que eu compreenda meu irmão, minha irmã. É possível que eu possa aceitar que os outros me façam mal, porque aquilo ainda é uma necessidade minha. É possível que com essa minha atitude eu comece a despertar nesse irmão, nessa irmã, sentimentos muito mais positivos. Aquela história do pacificador é, na verdade, a história do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear. Ele semeia para tudo quanto é lado. Ele não se importa onde a semente vai cair. Ele vai semeando. Ele simplesmente tem o trabalho de semear, de distribuir as benesses. Faça o bem a todos, indiscriminadamente. Ilumine a todos, indiscriminadamente. A gente não pode ser tão egoísta ao ponto de não passar aquilo que a gente já compreende para as pessoas que nos rodeiam. Principalmente aquelas pessoas que estão numa situação assim de muito sofrimento, de drama pessoal, ainda mais com essa pandemia, né? Muitas pessoas desencarnaram, muitos tiveram seus entes queridos desencarnados e não tem a compreensão que a doutrina espírita nos possibilita. Não tem a compreensão que hoje nós já temos. Claro, ainda temos muito a aprender, é óbvio, isso é óbvio. Mas o pouco que nós já sabemos já nos consola, já faz com que nós possamos compreender que a marcha da vida é essa daí. Que tudo que nos acontece está rigorosamente certo. Tudo está rigorosamente certo, não tem nada errado. Então, quando a gente percebe a grandeza de Deus, a grandeza das coisas que nos cercam, a grandeza do amor divino, a gente fica até com vergonha. A gente fica com vergonha. Como é que eu peço tantas benesses e eu não transfiro isso para os nossos irmãos de caminhada, para os meus irmãos de caminhada? Como é que eu peço perdão a Deus e não perdoo o meu próximo? Aquela parábola do homem que foi ao rei e ele ia ser preso, e aí ele fala para o rei assim: perdão, misericórdia, eu vou te pagar, mas me ajuda, me dá uma facilitada aí na forma de pagamento. A gente pode até botar nos dias de hoje o dinheiro, né? Seria mais ou menos, aquele homem devia ao rei 100 mil reais, digamos, 100 mil reais. E aí o rei se compadece dele e fala: tá bom, você vai me pagar então 1.000 reais por mês, durante 100 meses, tá bom assim? Aí ele, graças a Deus, muito obrigado e tal, não sei o quê, e sai. Quando ele sai, ele vê alguém que devia para ele mais ou menos uns 100 reais. Olha a diferença, 100 mil reais para 100 reais. Ele cai no pescoço do homem, porque o homem não tinha pago a ele ainda, cai no pescoço e quer que ele pague de qualquer jeito. Chama os soldados e quer que os soldados prendam aquele homem até que ele pague a sua dívida de 100 reais. E aí os guardas que presenciaram a cena lá dentro do palácio, né, com o rei, os guardas pegam ele, levam ele para o rei e falam o que aconteceu. E nós agimos mais ou menos da mesma forma, ou seja, nós pedimos perdão a Deus pelos nossos atos, pelos nossos pecados, e que muitas vezes são grandiosos pecados, não é?
Só eu sei, aliás, às vezes eu nem sei o quanto de erros eu cometo e a grandiosidade, o mal que esses erros provocam ao meu redor. E aí eu não perdoo um irmão que simplesmente pensa diferente de mim, que ele tem um pensamento político divergente do meu. Tá tão em voga isso agora, né? A polarização. Gente, quem é que está certo nessa polarização? Aquelas pessoas que pensam da forma A ou aquelas que pensam da forma B? É preciso que nós raciocinemos. Será que nós estamos certos e os outros errados? E com isso a gente começa a realmente parar, refletir, percebendo que eu não estou certo, eu não estou 100% certo, eu não estou correto naquela minha atitude, naquele meu jeito de ser, meu jeito de tratar o meu semelhante, meu jeito de tratar a minha esposa, por exemplo. Em casa, muitas vezes, nós somos déspotas. Às vezes nós somos maravilhosos no centro espírita, né? Vamos distribuir comida para as pessoas, agora com esse inverno. Tá passando um pouco, mas ainda temos inverno. Pessoas dormindo na rua, né? Aqui em Petrópolis a gente vê, né? E o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá, fazendo bem para aquela pessoa, né? Levando um caldo de repente para aquela pessoa, levando um cobertor, um agasalho, enfim. E quando eu chego em casa, o que eu faço? Eu posso ser um déspota. Eu posso ser aquele marido que exige, né? Os maridos de antigamente, digamos assim, ainda existem hoje, claro, mas graças a Deus bem menos do que existiam antigamente. Mas aí eu chego em casa e eu sou um crápula para minha esposa. Eu trato mal minha esposa. Como assim? Ou seja, eu na verdade eu estava... aquilo era um personagem na rua, né, indo distribuir comida, cobertor e etc e tal. Era um personagem, não era o eu verdadeiro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu tive que fazer 3 gravações aqui. Josemir com certeza teve trabalho para editar, né, porque eu estou no condomínio, né, então tem pessoas que passam às vezes. Raramente tem pessoas que passam aqui, mas às vezes passam, e a gente tem que compreender também, né, que as pessoas estão no seu local, né, tem o direito de ir e vir, e a gente fica mudando. Agora a câmera está tremendo um pouquinho porque está na mão, né, agora lá nas outras partes estava numa mesa apoiado, e agora está na mão, então está tremendo um pouquinho. Deu uma esfriada aqui também, eu estou sem casaco, mas mais uma vez é um prazer muito grande ter vocês como parceiros do dia a dia, de estudo, de reflexão. É muito importante isso. Eu queria convidar todos vocês, aqueles que não assistem ainda, a Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site, Rádio Rio de Janeiro.digital, mudou, tá? Rádio Rio de Janeiro.digital. Também pelo Facebook, pelo YouTube, é só procurar lá Rádio Rio de Janeiro, vocês vão encontrar. No YouTube é Rádio Rio de Janeiro 1400, é facinho de encontrar. Se inscrevam no YouTube e clica no sininho lá para ser atualizado de quando um programa ao vivo está no ar. E nós estreamos, aí tem 2 meses, né? Já tem 2 meses que nós estreamos um programa chamado A Consolação de Jesus, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, e a reprise é todos os sábados às 9 da manhã, tá? Então, queria contar com vocês para ouvir o programa. Você pode também baixar ou ouvir diretamente no site da rádio. Como disse, Rádio Rio de Janeiro.digital, aí tem lá programação, tem os programas, e o programa A Consolação de Jesus é logo o primeiro. Então você pode ouvir e nos mandar seus recadinhos. Olha, estou ouvindo e tal, não gostei disso, não gostei daquilo, ou gostei disso, ou gostei daquilo, quero fazer uma pergunta, ou quero fazer uma colaboração, corroborar, né? Colaborar aí com o programa, quero fazer uma colocação, alguma coisa que vocês quiserem, e aí vocês vão lá.
No Quai é só procurar João Nogueira 0265, João Nogueira 0265 no Quai. Vocês vão ver vários vídeos, também A Consolação de Jesus, que são vídeos explicando o básico da doutrina espírita para pessoas que realmente necessitam. Um abraço a todos, até a próxima. Desculpa a qualidade do vídeo, não deve ter ficado muito boa, mas o importante é a mensagem de Jesus, a mensagem dos espíritos superiores. Até a próxima, se Deus assim permitir.